Olá! Olha, hoje é daqueles dias que, sinceramente, eu fico constrangida de começar o Jornal do Almoço dando para vocês um bom dia. Realmente não é um bom dia se a gente olha para esse número que vai aparecer aqui no nosso telão. 502. Esse é o número de mortes confirmadas em 24 horas aqui no estado pelo coronavírus. Um número que nunca imaginávamos alcançar. É uma tragédia. Essa é a principal notícia do dia, uma das principais notícias desde o início da pandemia. A grande maioria dessas mortes aconteceram de sexta-feira passada até ontem. É um número chocante. É mais que o dobro de vítimas da Boate Kiss, por exemplo, para lembrar aí de um outro acontecimento que chocou os gaúchos. Quantas vezes nós dissemos aqui, que isso aqui não é apenas um número? São pessoas. São pessoas que amavam, que eram amadas, que tinham sonhos, que tinham planos, segredos, tinham vontades, tinham netos, tinham filhos, tinham pais, mães, amores, amigos. Só que esse também é um número, sim. É um número que representa uma tragédia que não para de crescer e que ainda está aumentando. Em menos de um ano, o coronavírus já matou 15.606 pessoas no Rio Grande do Sul. Olhe só este número. É como se a população inteira de um município desaparecesse. E mesmo assim, nós continuamos discutindo o uso de máscara e dando informações sobre aglomerações clandestinas. Por isso, esses números deveriam servir como um pedido de ajuda, um pedido de compreensão e, principalmente, um pedido de união de todos nós. E que nos fazem pensar, Existe hoje no Estado um outro problema que precise de uma solução tão urgente quanto esses números, quanto essas vidas? O Jornal do Almoço está começando. Os primeiros 15 dias deste mês de março já superam o número de gaúchos que perderam a vida em todo o mês de dezembro, que era o mês com maior número de mortes. E essa tendência de alta se repete em todas as regiões do estado. É o caso, inclusive, de Caxias do Sul, não é mesmo, Shirley Paravisi? É isso, Cris. Aqui também março já é o mês com maior número de mortes desde o início da pandemia. E olha que o mês ainda nem terminou, A gente vai ver aí agora a evolução dos registros. Em maio do ano passado, foram registrados 4 óbitos. Os números foram subindo ao longo do ano, com uma leve queda no mês de outubro. Em dezembro, o índice subiu muito, com 115 mortes. Mas nada se compara a este mês. Já são 126 mortes em apenas 17 dias. Só ontem foram registrados 9 óbitos e o total chega a 575. Hoje pela manhã nós conversamos com a secretária municipal de saúde que falou sobre esses números tão altos. Toda a nossa luta enquanto Secretaria Municipal, enquanto Prefeitura, é justamente no sentido de salvar vidas e não de estarmos contabilizando óbitos. Por isso é importante, reforçamos a todo momento o nosso apelo de que as pessoas possam aderir, que se cuidem na medida do possível. Evitem aglomerações, mantenham o distanciamento social, façam uso da máscara, do álcool gel. Nós estamos diante, sem sombra de dúvidas, do pior momento da pandemia. Pode parecer exagero em alguns momentos, porque todos os dias nós falamos que este é o pior dia. E é realmente o que está acontecendo. E as mortes estão acontecendo com mais frequência também em outros municípios aqui da Serra. Em Gramado, por exemplo, só ontem foram 6. Uma de um morador de São Francisco de Paula, que estava internado no Hospital Arcanjo São Miguel, e outras 5 de residentes do município. Ao todo, são 87 vítimas da Covid-19. Na terça-feira, a comunidade perdeu uma pessoa muito querida. A Maria Helena Dreschler de Oliveira era servidora pública e morreu de Covid-19 aos 56 anos. Ela era conhecida como Lela e atuou por 14 anos na direção do Centro Municipal de Cultura Arno Mikaelsen. O filho dela conversou com a gente e relatou a dor de perder alguém tão próximo. A minha mãe era uma pessoa que qualquer lugar que ela chegava, ela enchia de luz, de vida. Era uma pessoa com energia e que fazia tudo com excelência. Para mim e para o meu irmão e para o meu pai, inclusive meu pai está no hospital também. O meu irmão está com Covid, a princípio está bem, mas está em casa e a gente está num sofrimento muito grande,
porque a minha mãe faleceu inesperadamente. Ela estava bem na sexta-feira. Sábado ela foi para o hospital, teoricamente num quadro estável. Ontem, 11 horas, o meu pai me liga e diz: filho, a mãe faleceu. E eu não pude nem ver ela. Eu não pude nem fazer um velório para ela. Eu não pude abraçar o meu pai e o meu irmão. Cris, só nos resta aí prestar solidariedade, né, a todas essas famílias. Volto contigo no estúdio. Muito, muito aí, né, triste esse depoimento que a gente acabou de ver aí do Gregório, a ele e a todas as pessoas, né, que foram vítimas dessa tragédia, as famílias dessas 502 pessoas que foram registradas de terem morrido aí nessas últimas 24 horas, a nossa solidariedade. Bom, e o pior, né, gente, é que essa situação não acontece na Serra, infelizmente. No norte, 2 pessoas morreram em 24 horas, internadas no mesmo hospital que não tem mais leitos de UTI. Matheus Rodrigueiro, que hospital foi esse, Matheus? Oi, Cristina, bom dia. É o Hospital Alto Jacuí de Não Me Toque, que não tem estrutura de UTI, tem apenas leitos clínicos. Foram 2 mortes de pacientes internados no hospital em 24 horas, pacientes que aguardavam, em função da gravidade da situação, por um leito de UTI em algum hospital da região. Um homem de 40 anos morreu ontem, depois de ficar 5 dias internado no hospital, aguardando um leito de UTI. O hospital conseguiu essa transferência para o outro hospital da região, Hospital de Carazinho, Hospital de Caridade, mas não deu tempo. Quando ele foi para ser transferido, ele acabou, infelizmente, morrendo. Outro caso havia acontecido na segunda-feira no mesmo hospital. Uma mulher de 60 anos também morreu aguardando um leito de UTI. Cladir Willis morreu depois de ficar desde sábado até segunda-feira aguardando por um leito. O hospital disse que no sábado mesmo encaminhou um pedido para a Central de Regulação do Estado, mas não conseguiu a internação e o leito de UTI a tempo e a Cladir acabou morrendo ainda na segunda-feira, os 2 casos no hospital de Não Me Toque. O governo do Estado, a Central de Regulação do Estado, disse para nós procuramos, a nossa equipe procurou a Central de Regulação, que informou que não tem mais, nesse momento, não é mais possível falar sobre casos específicos, porque a demanda realmente está muito alta. Só no Hospital de Não Me Toque, 3 pacientes aguardam UTI. Cristina. Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente vai ver a situação em outras regiões do estado. Agora a gente dá uma pausa nessa cobertura da pandemia para falar do tempo. Marco Matos já está por aqui. A chuva apareceu, principalmente lá na fronteira oeste, com alguns estragos e ventos de mais de 100 km por hora em Uruguaiana, Marco. É isso, Cris. Bom dia para ti, bom dia para quem tem em casa. Estava muito quente ontem à tarde, lá mais de 30 graus, e aí chegou esse temporal e acabou dando muitos estragos por lá. Então deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu lá em Uruguaiana. Justamente a gente pode ver que a chuva acabou aí sendo maior de 70 milímetros, alguns pontos da cidade ficaram alagados e como ventou demais por lá, 2 casas ficaram destelhadas e também árvores caíram. Alguns bairros chegaram a ficar sem energia elétrica por causa desse temporal. E aí a chuva, depois de chegar ontem lá em Uruguaiana, ela se espalhou pelo estado. Nessa madrugada choveu em praticamente todas as regiões. Por isso agora a gente já vai abrir a nossa janela aqui para ver o que está acontecendo nesse momento com o tempo. Começando então por Santa Maria, região central do estado, onde choveu fraco hoje pela manhã. Nesse momento por lá 26 graus e chuva a qualquer hora do dia. De Santa Maria a gente vai para o sul do estado, para Pelotas, onde a chuva deve ficar mais intensa hoje no período da tarde. Temperatura agora de 26 graus, essa é a máxima prevista para hoje lá no sul do estado. Agora Caxias do Sul, na nossa tela, com 22 graus a temperatura, tempo bastante carregado por lá. E a máxima hoje em Caxias não sobe muito, chega no máximo a 26 graus. Para terminar esse nosso giro de câmeras, a gente vai até a capital dos gaúchos, até Porto Alegre. Agora vai encher a sua tela a imagem da capital, com 26 graus agora, pancadas de chuva aí ao longo de todo o dia. Hoje no Rio Grande do Sul a gente tem essa condição aqui para chuva em todo o estado. Vamos botar o mapa aqui, sendo mais volumosa nessa área mais escura do mapa. Por isso eu mostro para vocês agora os volumes previstos para o dia, que devem chegar, vamos passar aqui o mapa, os volumes devem chegar a 37 milímetros no noroeste e 30 aqui na região metropolitana da capital. E esquenta pouco hoje à tarde, não vai ser um dia de verão não, mas chega a 28 graus em Santa Maria, 23 em Passo Fundo, 32 em Santa Cruz do Sul, 26 graus lá em Bagé. Bom, mas amanhã essa chuva já para e em algumas cidades nem chove. É isso, Cris. Amanhã essa área de chuva ela diminui e diminui bastante, gente. Veja só aqui no próximo mapa, a gente pode ver que a parte oeste aqui do estado amanhã já vai ter tempo firme. Na faixa leste amanhã
ainda tem chuva, mas amanhã é uma chuva de bem baixo volume. Veja só no próximo mapa aqui que a gente tem para mostrar para vocês. É 4 milímetros, 4 e 2, ou seja, uma chuva bem rápida. No meio do dia de amanhã a gente já vai ter tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do tempo. Cris. Até mais, Marco. Depois do intervalo, tem uma entrevista ao vivo com o governador do estado, Eduardo Leite, sobre o alto número de mortes no estado e as ações para combater o coronavírus. Em 1 minuto e meio, estamos de volta. O estado do Rio Grande do Sul vive uma situação crítica na saúde. Já morreram mais pessoas por causa da Covid nas 2 primeiras semanas de março do que em todo dezembro, mês que até então tinha o maior número de vítimas. Nós vamos saber agora como é que está a média móvel de mortes e também a ocupação dos leitos em todo o Rio Grande do Sul. Tiago Guedes nos traz as informações. Tiago. Oi, Cristina. Olha, já são 16 dias que a população gaúcha enfrenta a pandemia com superlotação nos hospitais e UTIs sem vagas. Neste momento, a ocupação dos leitos de UTI é de 100% na rede SUS e 133% na rede privada. Uma média aí de 116% de ocupação, ou seja, mais gente precisando de UTI do que leitos. São 3.494 pessoas internadas nas UTIs, sendo que 2.530 são casos confirmados de coronavírus, ou seja, 72% dos internados estão numa UTI pela mesma doença, por uma única doença, a Covid-19. E aí, com tanta gente internada em estado grave, a média móvel de mortes não para de subir. O aumento é de 120%, a gente vai ver aí na tela o gráfico, em relação a 2 semanas atrás, e atinge o patamar de 253 mortes diárias, em média. Mais uma vez, é o mais alto índice já registrado desde o início da pandemia. 2 semanas atrás, esse número era de 115 mortes. Lembrando que o último levantamento, divulgado ontem, mostrou 502 mortes aqui no Rio Grande do Sul, totalizando então 15.606 óbitos numa população de 11 milhões de habitantes. Para efeito de comparação, Cristina, o Rio de Janeiro tem 17 milhões de habitantes e ontem registrou 115 mortes. Outro dado que assusta muito, Cristina, é o que você falou aí. Nos primeiros 15 dias de março, morreram mais pessoas, 272 pessoas a mais do que todo o mês de dezembro do ano passado, quando se teve aí um pico. Era o mês que teve o maior número de mortes. Agora, então, já são 2.360 mortes em março. 272 a mais do que dezembro do ano passado. Cristina. Números que assustam, né, Tiago? E, gente, esses tristes recordes da pandemia vêm sendo quebrados também no interior do estado. Kelly Veronese, aí na região dos Vales, Lajeado também bateu o recorde de mortes em um só dia, não é mesmo? Isso mesmo, Cristina. Boa tarde. Em 6 minutos, 3 pessoas morreram no hospital da cidade, o Bruno Born. No total, foram 6 mortes, e todas por causa do coronavírus e com idades variadas de 29 a 80 anos. Em um mês, já a cidade teve 33% do total de mortes registradas na cidade. Desde o começo da pandemia, a primeira morte foi registrada em março em Lajeado. Até agora foram 117 mortes e só esse mês 39 pessoas perderam a vida por causa do coronavírus. A região como um todo está com superlotação de leitos de UTI. E como efeito disso, locais sem condições de dar tratamento intensivo para pacientes estão internando pessoas, como é o caso da UPA de Venâncio Aires, que segue dando esse tipo de atendimento para pessoas porque falta leitos de UTI no hospital da cidade. Nessa semana, na segunda-feira, uma pessoa foi colocada dentro da ambulância para receber oxigênio, porque o lugar estava lotado de pessoas que precisam desse serviço. Hoje, para ter uma noção, 13 pessoas estavam internadas na UPA de Venâncio Aires. A macro-região dos Vales registrou ontem 34 óbitos por causa do coronavírus, Cristina. Isso só na terça-feira. Obrigada pelas informações, Kelly. Agora, então, a gente vai fazer um intervalo e, em seguida, o governador Eduardo Leite conversa conosco, ao vivo aqui no Jornal do Almoço, e logo depois, o prefeito Sebastião Melo, prefeito da capital. Até já.
Bom, gente, vou pedir para colocar de novo aqui esse número de 502 mortes, que é um número que nos choca, né? Nós nunca pensávamos que chegaríamos a esse número lá no início da pandemia. Sabemos que medidas foram adotadas, o nosso mapa de distanciamento controlado virou exemplo a ser seguido, mas não foi suficiente. Em algum ponto, falhamos. São Paulo teve mais mortes que nós, mas tem 4 vezes a nossa população. Se levarmos isso em conta, o Rio Grande do Sul foi o estado onde foi registrada a maior tragédia nas últimas 24 horas. E isso precisa de um basta, precisa de um freio. Nós convidamos mais uma vez o governador do estado para saber como é que nós vamos lutar contra isso. O governador já está pronto aí para conversar conosco. Governador, eu imagino que essa não seja uma boa tarde para o senhor, eu passo essa parte, só lhe agradeço mais uma vez por conversar conosco aqui no Jornal do Almoço e já passo direto à pergunta, governador. O que vamos fazer, o que pode ser feito para frear esse número absurdo que nós estamos divulgando hoje aqui com muita tristeza? Olha, Cristina, sem dúvida nenhuma, o que nós estamos vivendo, há 2, 3 semanas atrás eu estive aqui contigo, com os demais colaboradores do Jornal do Almoço e alertava justamente que as medidas restritivas se impunham para que nós pudéssemos derrubar a taxa de contágio e preservar vidas. Então, é importante lembrar, né, que as mortes, elas nos chocam, elas nos entristecem profundamente, mas elas são um indicador tardio da pandemia. A taxa de contágio já está reduzindo em função das nossas restrições. Nós apurávamos lá uma taxa de contágio, o RT, como é chamado pelos especialistas, de 2,35, o que significa que cada pessoa contaminada com o vírus estava propensa ou estava num ritmo de transmitir para 2,5 pessoas, né? Essa é a taxa, de certa forma. E agora apuram os estudos, né, nas nossas projeções, já reduziu para 1,41. Houve uma redução substancial da taxa de contágio e a gente consegue observar isso nos gráficos. Como eu mostrei para vocês das outras vezes, a gente teve aquele ciclo de crescimento em novembro e a gente teve esse ciclo assustador de crescimento das internações, mas ele se interrompe aqui nos últimos dias. A demanda em internações hospitalares ainda está num nível muito alto, mas parou de crescer. E essas internações que estão, portanto, estabilizando, vão significar redução de morte na frente. No entanto, né, as pessoas que já se contaminaram no passado, que já foram internadas, infelizmente são em grande número e, infelizmente, nos próximos dias, nas próximas semanas, o Rio Grande do Sul ainda vai assistir mortes em maior número, porque é dessas pessoas que se contaminaram no passado e que estão agora internadas e que, infelizmente, de 60% a 70%, infelizmente, não resistem. Governador, e sabendo disso, o senhor está anunciando aí uma flexibilização, né, uma volta da cogestão a partir de segunda-feira, certamente vai haver aí uma maior circulação de pessoas na medida em que vai haver uma possibilidade de reabertura do comércio não essencial, de bares e restaurantes com horário limitado, claro, mas vai haver. É com tranquilidade que o senhor toma essa decisão, governador? Olha, pode parecer para alguns algo estranho, mas eu insisto que nós analisamos os dados sempre de forma científica e a ciência está além da questão das mortes. Vou mostrar um outro dado aqui, esta é a variação da ocupação de leitos, né? E quando começa a crescer a ocupação de leitos, vai aqui, a variação é positiva, sempre alcançou incríveis 358 leitos a mais ocupados em média no pico de fevereiro. E desde que nós estabelecemos as restrições, os efeitos começaram a... E agora a média que a gente tem de ocupação de leitos a mais é de 16 leitos a mais. Ela já chegou a bater aqui até abaixo de zero, o que significa que começa a reduzir. Continuando nesta linha, continuando nessa perspectiva, a gente vai observar, sim, Cristina, nos próximos dias, é a nossa expectativa, redução da ocupação de leitos. Ainda vai ser num ritmo lento, mas isso já demonstra a redução do contágio. Eu sei que tem muita crítica, muita gente de um lado, de outro, gritando pelas suas próprias razões. Não é um embate apenas entre negacionistas e cientistas.
É um debate de pessoas que lutam pela sua sobrevivência, seja a sua saúde em função do coronavírus, que querem ver preservadas e por isso defendem mais restrição, seja a sua capacidade de se sustentarem. No meio entre a rocha e o mar, não está o governador, está uma população que não é nem negacionista e que não é nem cientista e que quer ser protegida, mas ao mesmo tempo tem necessidade básica de se sustentar. Imaginem que nós tivéssemos pedido a uma criança, a um filho, que prendesse a respiração e mergulhasse para evitar que o tóxico o contaminasse. E a gente dissesse para ela, prende a respiração e fica o máximo que tu puderes, o máximo que tu conseguires prender de respiração, porque tem algo aqui fora que vai te prejudicar. E a gente fez isso. Por 3 semanas, nós estamos na 3ª semana da restrição, pedimos à sociedade gaúcha, vamos prender o fôlego e vamos ter que restringir ao máximo as atividades para poder passar esse momento mais crítico. Mas o fôlego é curto, o fôlego econômico não se sustenta por muito mais tempo. A gente sabe, o país se endividou muito, mais de 100% ou quase 100% da receita do país, do PIB, comprometida com a dívida, não há recursos, o auxílio emergencial é 3 vezes menor do que o que foi apresentado no ano passado, então há limitação nesse fôlego. E como nós observamos que começa uma curva descendente, né? A gente vai passar por uma abertura lenta e gradual, com muitas regras, com muitas restrições e com muita fiscalização, desde que esses números se confirmem nos próximos dias até a próxima segunda-feira para dar esse passo com segurança. Bom, eu passo a palavra agora ao meu colega Túlio Milman, que também quer fazer uma pergunta ao governador. Governador, o senhor aqui nesse espaço, há cerca de um mês, acenou com a possibilidade de buscar uma solução paralela do governo federal, que não estava e não está funcionando, para que todos os gaúchos pudessem ser vacinados. Eu queria saber como estão essas tratativas e se o senhor tem uma perspectiva de uma data. Quando todos os gaúchos tomarão pelo menos a primeira dose da imunização, governador? Olha, nós temos, Túlio, infelizmente, constantes frustrações com os cronogramas do Ministério da Saúde. No mês de março, o que se apresentava era uma perspectiva de cerca de 46 milhões de doses para o Brasil todo. E o que nós estamos vendo, que deve se confirmar, são cerca de 25 milhões de doses, ou seja, quase a metade da perspectiva inicial. Isso coloca, sob dúvida, todo o cronograma que o Ministério apresenta para o futuro. Há uma mudança de ministro, a gente espera que isso possa significar alguma recuperação de credibilidade, que foi tão dilapidada por parte do presidente da República junto à comunidade internacional, para que o país consiga negociar melhor com parceiros internacionais e adiantar entregas. Porque não é apenas sobre comprar vacinas, é sobre conseguir fazer com que elas sejam entregues o mais rápido possível. O Brasil já comprou cerca de 500 milhões de doses, ou seja, tem dose comprada para atender a população toda. O problema é que essas entregas estão previstas, a maior parte, para o segundo semestre. Por isso que a gente está negociando. Nós conversamos com a Pfizer, com a Janssen, com a União Química, estamos abrindo todas as frentes possíveis, mas há uma limitação da capacidade de disponibilidade imediata dessas vacinas. O que nós projetamos é talvez termos aí no mês de abril, pelo menos a população acima de 60 anos integralmente imunizada, o que já vai ajudar muito na redução desses indicadores de agravamento de casos que precisam de internação hospitalar. Tá certo, eu passo agora então a palavra ao Paulo Germano, que também tem uma pergunta ao governador. Governador, boa tarde. O Rio Grande do Sul, nos primeiros meses da pandemia, ele serviu de exemplo para o país, né? Com o modelo de distanciamento controlado, os critérios para a classificação das bandeiras, mas agora, há 2 dias, o Rio Grande do Sul se tornou o estado com maior taxa de crescimento de novos casos entre todos os estados brasileiros, tá? Com mais de 500 mortes registradas em um único dia. Na sua avaliação, governador, o que aconteceu para sairmos de uma situação aplaudida no restante do país para uma situação tão calamitosa como essa que a gente está vendo agora? O que houve? Nós fomos, de fato, Paulo Germano, no ano de 2020, o estado que teve o menor excesso de óbitos, enquanto no Brasil morreram 20% a mais de pessoas do que era esperado em outros estados, como Maranhão, Bahia, foi cerca de 40%, 50% a mais de óbitos. Aqui no Rio Grande do Sul foram 5% a mais de óbitos no ano passado do que era esperado para o ano todo.
Infelizmente, a partir de fevereiro, a gente começou a ver, não apenas no Rio Grande do Sul, nos estados do sul do Brasil, um crescimento muito rápido, surpreendentemente rápido, da demanda por internações, especialmente em função da variante que passou a circular mais no país. E aqui é importante também ressaltar, a variante foi detectada no Rio Grande do Sul antes de serem trazidos pacientes de fora do estado, de outras regiões do país. Já foi diagnosticado pacientes com variante, a chamada P1, que tem maior transmissibilidade, né? Ela adere mais facilmente às células, por assim dizer, e o público mais jovem também sendo contaminado, talvez por conta das festas do verão, do veraneio, da circulação das férias. Esta variante mais transmissível encontrou mais oportunidades de transmissão e acabou significando este crescimento no número de casos. Na verdade, o que a gente está observando é que o Rio Grande do Sul está cerca de 2 a 3 semanas na frente do que outros estados. Minas Gerais, São Paulo e outros estados estão apresentando agora medidas restritivas que nós anunciamos no final de fevereiro, porque estão vendo essa escalada também lá e, infelizmente, significará essa escalada de internação de óbitos nas próximas semanas nestes estados, quando possivelmente, provavelmente as projeções indicarão isso, o Rio Grande do Sul vai estar observando redução dos óbitos, os outros estados estarão, infelizmente, vendo o crescimento dos óbitos em função dessa nova condição que o país está enfrentando. Governador, essas restrições que foram feitas aí desde o final do mês passado, que estão em vigor agora, né? O senhor acredita que elas realmente tiraram as pessoas de circulação? Porque a gente vê muitas pessoas nas ruas e, inclusive, governador, muitas pessoas ainda sem a máscara. Não está havendo uma falta de fiscalização nesse sentido? Nós colocamos a Brigada Militar ao lado dos municípios para fazer a fiscalização, mas, de fato, as nossas forças de segurança e a estrutura das vigilâncias sanitárias dos municípios, elas não foram pensadas e estruturadas para uma circunstância como essa. É por isso que eu, inclusive, solicitei à nossa secretária de Saúde, a Arita Bergman, que junto com a sua equipe, com o Conselho dos Secretários de Saúde, a nossa Procuradoria, possa identificar 2 coisas. Primeiro, a fonte de recursos que nós conseguimos alcançar de fundos da área da saúde, inclusive, que não estão utilizados ou que estão represados, que possam ser canalizados para esse investimento em relação ao Covid na contratação emergencial de fiscais sanitários em grande número, um grande exercício de fiscalização do cumprimento das medidas. Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental para que a gente possa dar este passo com segurança, que vai ter restrições ainda. Nós prevemos toque de recolher para a partir das 20 horas da noite até o final do mês. Hoje é quarta, e os finais de semana também. Suspensão geral das atividades. Então, a gente continua com restrições muito severas na próxima semana e vamos robustecer a fiscalização para que a gente possa evitar que cheguemos àqueles incríveis 2,35 taxa de contágio que se observou em fevereiro, até que a gente tenha a imunização da população para efetivamente nos redimirmos dessa condição da pandemia. Para a gente entender bem, então, governador, hoje é quarta-feira. Já está definido que a partir de segunda-feira vai haver a cogestão e, então, uma flexibilização? Ou o senhor ainda vai aguardar para ver a situação até lá para depois definir isso? A definição é só quando há um decreto estabelecendo isso. Nós estamos analisando os dados, as informações, como eu disse. Existem informações aqui que demonstram a redução da taxa de contágio, a redução da demanda de internações, que é muito alta ainda. Não estou dizendo que está folgado, evidentemente que não está, mas parou de crescer naquele ritmo agressivo. A taxa de óbitos, infelizmente, será uma que vai demorar mais a ceder, porque há um número grande de pessoas internadas, infelizmente, 60%, 70% não resistem, então essa vai crescer ao longo dos próximos dias, mas ela é um indicador tardio, então a gente está analisando todas essas condições. Se houver indicadores suficientes de que estamos com a redução desta taxa de contágio, nós podemos evoluir para, no final de semana, determinar efetivamente este passo da retomada da cogestão, que é importante dizer, não será um libera geral, não será uma volta ao normal, vai ter restrições muito severas a diversos setores e com muita fiscalização, se tivermos segurança para dar esse passo, reconhecendo que o fôlego é limitado também no setor econômico, que as pessoas, muitas pessoas, não têm como se sustentar e resistiram ao máximo que puderam nessas 3 semanas longas que tivemos
e que precisam ter alguma forma de subsistência, porque o auxílio emergencial, infelizmente, não será suficiente para arcar com os custos básicos de uma família. Túlio Milman, mais uma pergunta ao governador? Governador, tem no ar aí um certo ceticismo em relação ao novo ministro da Saúde, né? Dizendo que se ele continuar seguindo as políticas que vêm sendo implementadas ou não implementadas pelo presidente, a mudança vai ser pouco efetiva. Qual é a sua expectativa em relação a esse novo titular da pasta da saúde? Infelizmente, Túlio, a mentalidade do presidente da República é doentia. Que lockdown ou restrições são conspiração de governadores por conta das eleições de 2022. E ao ficar olhando para as eleições de 2022, ele não olha para o presente e a sua população está morrendo, porque não bastasse não ajudar, não oferecer a ajuda para contornarmos essa situação, ele oferece ataques, ele oferece conflito, confronto e pouco oferece vacinas, quando deveria estar articulando internacionalmente para que alcançássemos vacinas mais rapidamente para a nossa população. Então, quando a gente vê o quarto ministro em meio a uma pandemia, infelizmente, não nos resta outro diagnóstico que não seja: o problema não está no ministro, o problema está no presidente da República, e se não houver, das duas, uma, ou o ministro vai ser subserviente a essa ideologia com que o presidente enfrenta a pandemia e por isso será pouco eficaz, nada mudará, ou ele vai ter outro estilo, e aí vai mudar o ministro, pelo que a gente já observou. Governador, nós agradecemos mais uma vez o senhor estar aqui conosco, sabemos que o senhor tem outros compromissos, gostaríamos até de estender essa nossa conversa, mas lhe agradecemos esse espaço aqui destinado ao Jornal do Almoço. Muito obrigado e até mais. Bom, agora a gente vai para o sul do estado. Pelotas vai ter o terceiro fim de semana seguido de restrições mais rigorosas ainda do que as da bandeira preta. Essa medida é para conter o alto número de internações e de mortes pelo coronavírus. Patrícia Porciúncula, como serão essas restrições, Patrícia? Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, as restrições serão as mesmas que aconteceram, então, no último fim de semana. A ideia da Prefeitura é informar com antecedência para que a população possa se programar e assim não fazer nenhuma aglomeração, por exemplo, em supermercados. As restrições começam às 8 da noite de sexta, vão até às 5 da manhã de segunda. Supermercados, açougues e padarias não poderão receber clientes, apenas teleentrega. Restaurantes só poderão funcionar por teleentrega, pegue e leve e drive-thru. Farmácias podem abrir e clínicas de saúde atender casos de urgência. Segundo a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, ontem 17 pacientes com Covid chegaram a ficar na espera por um leito de UTI nos hospitais da cidade. No fim da tarde, o número diminuiu para 11. A situação é bem preocupante, mais 316 casos de Covid foram confirmados e outras 4 pessoas morreram. E as mortes têm deixado um vazio para muitas famílias, né? Bagé, na região da Campanha, ultrapassou a marca de 100 vidas perdidas para a doença. Uma delas foi o Luiz Henrique Lamadril, de 61 anos. Há 40 anos era policial civil, muito querido na cidade. No dia 2 de março, ele foi internado com dificuldade para respirar e 6 dias depois acabou morrendo. Luiz deixou a esposa e um filho que gravou um depoimento para a gente. Infelizmente, esse vírus mata, ele não é uma gripezinha e leva nossos entes queridos de uma forma muito dolorosa e rápida, e depois, ainda por cima, a gente não consegue nem dar um velório e um sepultamento adequado para essas pessoas. Não é brincadeira e a gente tem que se cuidar. Infelizmente, a coisa está caótica. É muito sério, é muito grave, é muito triste. Ficam aqui nossos sentimentos aos familiares. Cristina. Exatamente, né? Nossos sentimentos aí, André, e todas as pessoas aí que perderam familiares, que perderam amigos para essa doença muito triste que levou aí mais 502 pessoas nas últimas 24 horas. Bom, agora a gente dá uma pausa nessa nossa cobertura da pandemia para falar um pouquinho de futebol, porque, como era esperado, o Grêmio confirmou a classificação para a próxima fase da Libertadores e já tem um adversário definido, né, Kelly?
Oi, Cris. Sim, já sabe quem será o rival, o próximo adversário pela Libertadores da América é o Independiente del Valle do Equador, o ex-time do técnico do Inter, o Miguel Ángel Ramírez. Se o Grêmio passar, aí vai para a fase de grupos. Esses jogos contra o Independiente serão em abril. Contra o Ayacucho foi só uma formalidade, né? Com um time cheio de guris, o Grêmio saiu atrás. O Sosa fez 1-0 para o time peruano. 1 minuto depois, o Ferreira, que tem jogado muito bem, arrancou pela esquerda, driblou 2 zagueiros e empatou 1-1. No segundo tempo, o Ricardinho virou para o Grêmio 2-1 e juntando os dois placares, o do jogo da ida aqui na Arena e o de ontem, o confronto ficou 8-2 para o Grêmio. No Globo Esporte, a gente vai destacar quem dessa gurizada do Grêmio aproveitou bem a chance e a gente também vai ver como joga o próximo adversário tricolor, o Independiente del Valle. No Inter, os goleiros vão ter que se adaptar a uma nova cultura, jogar com os pés. O Danilo Fernandes já fez isso no último domingo e a nova comissão técnica vai exigir isso dele e do Marcelo Lomba cada vez mais. Só que não é exatamente um processo tão simples. O Inter não estava acostumado a jogar assim, a jogar desse jeito, então a gente discute isso já no GE. Tem ainda a classificação do Juventude para a segunda fase da Copa do Brasil. Eu vou estar esperando todos vocês depois do Jornal do Almoço no Globo Esporte, Cris. Beijo. Até mais, Kelly. Depois do intervalo, uma entrevista ao vivo com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sobre a ocupação de leitos de UTI na capital e o enfrentamento da pandemia. 1 minuto e meio. Estamos de volta e a gente segue acompanhando a situação crítica do nosso estado em relação à Covid. Aqui em Porto Alegre, a superlotação nos hospitais e nas emergências segue com fila de espera por leitos. O Thiago Guedes tem as informações para a gente. Thiago. Cristina, nesse momento, Porto Alegre tem 237 pessoas na fila, nas emergências, aí esperando por um leite de UTI. Situação mais crítica esta manhã estava em unidades como a UPA da Vila Cruzeiro, com 416% de ocupação. 12 leitos, 50 pessoas sendo atendidas, internadas ou observação, com 11 pessoas esperando leitos de UTI, esperando por vagas que não existem. Ela está atendendo, a situação também é bastante preocupante no Hospital da Restinga, onde lá a unidade está atendendo com 4 vezes mais pacientes do que a capacidade. A gente tem imagens de lá, de pacientes inclusive recebendo oxigênio sentados em cadeiras enquanto esperam por leitos. A média de ocupação nas UTIs aqui na capital está em 115%. Situação mais crítica em hospitais como Moinhos de Vento, 160% de ocupação, o Fêmea 150% e o Ernesto Dornelles 145%. São 1.007 pessoas internadas nas UTIs aqui da capital, 820 pessoas com casos confirmados de Covid. Apenas 137 são casos de pessoas que não estão com a Covid-19. Infelizmente, muitos pacientes não conseguem vencer essa doença. Um levantamento feito pelos colegas do G1RS, é assustador também, mostra o crescimento do número de atendimento das funerárias em enterros e também cremações. Eles compararam 15 dias de março com o março do ano passado. E esse número agora mostra 199 atendimentos a mais aqui em Porto Alegre, viu? Então, em 15 dias, a gente teve mais enterros e cremações do que todo o mês de março do ano passado. Os atendimentos no ano passado, em março, foram 826 pessoas enterradas ou cremadas. Agora, são 1.025 enterros ou cremações que aconteceram aqui na capital nessas 2 semanas. O Sindicato dos Estabelecimentos Funerários disse que é visível esse aumento de enterros e cremações de cerimônias de despedida por causa da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Lembrando que ontem a capital teve o registro de mais 79 mortes por Covid e um total aí agora de 2.858 casos. Cristina.
Obrigada, Tiago. Bom, nós conversamos há pouco com o governador Eduardo Leite e agora nós queremos conversar com quem administra a nossa capital, a maior cidade do Rio Grande do Sul, o prefeito Sebastião Melo. Em Porto Alegre, o registro é de 79 mortes nas últimas 24 horas. Estamos vendo nos últimos dias hospitais superlotados, limitando atendimentos nas emergências. Vimos aí os números altos de pessoas aguardando, uma vaga em UTI. Prefeito, muito obrigada por atender o Jornal do Almoço mais uma vez. Prefeito, eu gostaria de começar conversando com o senhor, lhe pedindo para o senhor explicar uma declaração que o senhor deu ontem, de que sempre há mais um lugar para uma pessoa nos hospitais da capital. Eu não entendi isso, prefeito, porque a gente sabe que os hospitais têm um número de leitos, têm um número de respiradores, têm um número de médicos para atender as pessoas, e quando supera esse limite, não vai ser um atendimento com responsabilidade, não é mesmo, prefeito? Eu também não entendi, viu, Cristina, porque eu dei uma entrevista de 15 minutos e pensaram uma palavra minha dentro de um contexto. O que eu disse é que a situação é muito grave, que tem muita gente nos prontos atendimentos, nas emergências, mas que nós estamos fazendo todo o esforço para acolher todos que precisam ser atendidos. Foi isso que eu disse. E, portanto, nós, nesses últimos 30 dias, foram 600 leitos que foram reabilitados para a Covid, ou leitos novos de retaguarda e mais 200 de UTI. E também disse naquela entrevista que isso sempre é limitado e que a transmissão é ilimitada e que nós estamos fazendo todos os esforços para acolher, para salvar vidas, num processo de muita parceria com a sociedade, com os hospitais, com o governador. Aliás, agora, na sexta-feira ou amanhã, nós estaremos abrindo mais 660 leitos de retaguarda lá no Sanatório Partenon, que é um hospital do Estado e que, portanto, nós estamos aproveitando as estruturas existentes da cidade, sejam os hospitais, todos eles, para poder acolher pessoas. Foi isso que eu disse. Bom, a próxima pergunta agora é do meu colega Paulo Germano, que está em casa. PG, sua pergunta ao prefeito Sebastião Melo. Oi, prefeito, boa tarde. Eu queria saber, queria que o senhor nos dissesse aqui a estratégia concreta para as pessoas pararem de morrer, de fato, né? Porque ampliação de leitos, o senhor sempre bate nessa tecla e, sem dúvida alguma, é importante, claro, tem demanda para isso, tem que abrir leito. Mas não resolve o problema quando 75% das pessoas internadas em UTI morrem. É isso que está acontecendo. Então, qual é o plano para frear a contaminação? Eu sei que não é restringir atividades, que o senhor é contra isso. Então, é monitorar os infectados e isolá-los, é aumentar a testagem, enfim, qual é a estratégia concreta para reduzir, para frear a contaminação e, consequentemente, as pessoas morrerem menos? Paulo, eu quero dizer para ti, para todos os telespectadores do Rio Grande, que eu sou favorável ao distanciamento social, sou favorável que as pessoas, portanto, não aglutinem, sou favorável que todos que têm feito festas clandestinas sejam punidos rigorosamente. Eu tenho uma posição que acho que o comércio aberto regularmente, de forma responsável, ele deveria ser preservado, mas que todas as demais atitudes, do ponto de vista de reprimir aglomerações, de ampliar a vacina, aliás, Porto Alegre está reconhecida hoje como a cidade que mais está vacinando. Nós estamos abrindo também as nossas unidades básicas nos finais de semana, as principais unidades, estamos estendendo também atendimentos mais noturnos, nós estamos aumentando as testagens. Então, não existe uma atitude única para enfrentar esse tema. Existem visões diferentes sobre o tema, agora a doença é única. E acho que nesse momento que nós temos que nos unir, todos nós, porque por mais que possamos ter visões diferentes, a nossa união é para poder combater o momento difícil que nós estamos vivendo. Então, é isso que eu tenho colocado e aqui quero reafirmar. A responsabilidade de quem governa a cidade não é de abrir tudo, não é de elevar horários estendidos, mas que pudesse funcionar com regramentos bastante rígidos. Prefeito, não é contraditório quando o senhor diz que é contra, que é a favor do distanciamento controlado e, ao mesmo tempo, defende essa reabertura, tendo essa reabertura neste momento em que nós estamos vivendo esse pior momento da pandemia, não vai fazer exatamente ao contrário, com que haja mais circulação de pessoas? Cristina, eu volto a dizer, são olhares sobre a pandemia, não é? A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, quando começou em março, ela tinha um posicionamento sobre a pandemia. Depois, ela mudou de ideias em vários momentos. Existem vários posicionamentos sobre esse tema, não é? De que manter as atividades abertas
tem posições de infectologistas, posições médicas, e dizem, olha, isso não é a causa de circulação. E tem outros que dizem que sim. Então, acho que nós temos que respeitar quem pensa diferente nesse tema. Agora, o que nós não podemos é divergir das atitudes que nós temos que tomar. Eu, por exemplo, defendi uma bandeira própria para Porto Alegre, quando tornei prefeito, depois aderimos à cogestão, temos sido parceiro do governador Eduardo Leite, que é o governador de todos os gaúchos, né? Ele suspendeu a cogestão, sinaliza com a cogestão, aliás, ontem estive com ele numa boa conversa, como não poderia ser diferente, porque ele tem responsabilidade, como eu também tenho aqui, inclusive ontem fiz um apelo a ele, que tem algumas verbas carimbadas do governo do estado para Porto Alegre, que ele pudesse tirar esse carimbo e dedicar toda ao Covid, porque o recurso está escasso para todos nós, e para Porto Alegre não tem sido diferente também, né? Espero que o governo federal, através de um ofício que encaminhei também a semana passada, depois que está da Brasília, de que ele possa aportar os recursos extras, porque todos esses credenciamentos de leitos, seja de retaguarda ou seja também de UTIs, eles não têm recursos disponíveis hoje no Fundo Municipal. Então, essa governança toda, ela tem sido feita em reuniões que a gente faz diariamente, aqui, no centro do governo, depois tem outra reunião diária com os hospitais, e tem o comitê do Covid, que é um comitê multissetorial também, que eu participo dele também frequentemente, quando eu não posso, o Ricardo também está nele, não? Túlio Milman, a próxima pergunta é sua. Prefeito, num mundo ideal, os fiscais seriam desnecessários. Cada um sabe o que tem que fazer e faz aquilo que é o correto, aquilo que está determinado. Infelizmente, na vida real, não é assim. Então, lhe faço a pergunta. Há reclamações diferentes em Porto Alegre. Uns dizendo que a fiscalização está muito rígida, outros dizendo que não há fiscalização. Eu queria saber do senhor, qual é a situação hoje da fiscalização em Porto Alegre, obviamente, no que diz respeito à pandemia? Túlio, nós unificamos a fiscalização, aliás, tem um escritório já no nosso governo, porque eu sempre defendi isso, acho que a fiscalização não pode estar espraiada em todos os lugares. Eu sempre acho que a primeira fiscalização ela tem que ser orientadora, não é? Então, por exemplo, quando tinha lá funcionando os bares e restaurantes, quando se via horários ser estendidos, o que os fiscais faziam? Primeiro, o contato, olha, o senhor está descumprindo. No início, às vezes, dos decretos, as pessoas dizem, olha, eu não sabia desse horário. Então, bom, no segundo momento, bom, você vai ter que autuar. Agora, nós temos sido implacáveis naquelas aglomerações que têm acontecido na cidade de forma de festas ou espalhadas pela cidade. Bom, abrimos a Beira Rio, que era um espaço de final de semana, quer dizer, fechamos a Beira Rio, porque ali tinha todos os caminhantes durante o final de semana, já desde da suspensão da cogestão, e temos feito um apelo permanente para as pessoas não irem aos espaços públicos. E eu reconheço que boa parte da população não tem ido, mas também reconheço que tem parte da população que não tem aceita esse apelo, que é feito por vocês, que é feito por mim, que é feito pelo governador. A pergunta é, nós temos 250 guardas municipais em Porto Alegre, a brigada tem um efetivo pequeno, tem demandas todas muito grandes. Você sai por aí, digamos assim, olha, você não bota máscara, você vai botar máscara na força. Então, essa discussão é uma discussão que me parece que eu penso que ela tem que trabalhar no campo da conscientização. Agora, toda vez que tem alguém sem máscara e um fiscal vê isso, ele vai lá, ele aborda, ele pede, ele recomenda, a guarda faz isso, entendeu? Agora, é uma situação que, infelizmente, parte da população parece que não tem a compreensão da gravidade do problema que vive o mundo inteiro e a nossa cidade, entendeu? Prefeito, a gente sabe que os nossos hospitais estão superlotados, né? O que pode ser feito para evitar que se chegue lá, né? Nos primeiros, digamos assim, sintomas da doença de um paciente, nas nossas unidades básicas de saúde, esse atendimento não pode ser um pouco melhorado, prefeito? Cristina, sempre pode, tanto é que nós tomamos a decisão de abrir as nossas unidades, porque lá muitos podem ter sintomas de Covid e outros não, correto? Então, esse primeiro acolhimento é lá na unidade básica, que tem enfermeiro, que tem técnico de enfermagem, que tem médico, e a partir dali, essa governança ou manda para os prontos atendimentos ou para os hospitais.
Então, ela sempre pode ser melhorada. Nós não temos hoje pernas para abrir as 140 unidades, mas nós estamos ampliando essas aberturas. Nós estamos num processo também aqui com a Faculdade Federal, né, que tem nos ajudado muito, né, na questão desse apoio do Exército Brasileiro. Nós mesmo agora, final de semana, eu estive lá na Restinga, junto com o vice-governador, onde a partir de hoje deve operar lá mais 20 leitos, sendo que 8 de UTI e 12 são de retaguarda, ao lado do Hospital da Restinga, que é um hospital gerenciado também pelo Vila Nova. Então, são esforços enormes, quer dizer, nós vamos agora também ampliar mais horários à noite. Então, todas essas atitudes, elas fazem parte de um conjunto de ações para poder dar conta desse momento difícil, viu, Cristina? Não? Paulo Germano. Prefeito, o governo municipal abriu algumas frentes para adquirir a vacina com recursos próprios, né? Entrou em 2 consórcios de municípios, um com a Frente Nacional de Prefeitos, outro aqui na região metropolitana. Como é que está essa articulação? É isso que eu queria saber. Tem uma previsão de compra de vacinas? Quantas doses seriam? Por qual valor? Certo. Paulo, muito importante a tua pergunta. A Frente Nacional de Prefeitos, não é, lidera um consórcio e nós aderimos a ele, tá? E também a Grampal, que é os prefeitos da Grande Porto Alegre, também lideram um outro consórcio. Eu assinei as 2 adesões, já está assinada, a Câmara de Vereadores aprovou, portanto, não é? E nós estamos discutindo com os prefeitos aqui dos consórcios a quantidade de vacina. Num primeiro momento, o nosso sistema aqui apontou comprar 600 mil vacinas, mas isso não é uma decisão tomada ainda, porque nós estamos em fase de negociações, correto? Com as vendedoras de vacina. O certo é que nós vamos comprar vacina, entendo vacina para vender. Agora, é preciso também ter uma clareza do processo nacional de vacinação, porque na conversa que eu tive com o ministro Pazuello, ele disse, por exemplo, olha, a gente pode concordar que os municípios comprem, que os estados comprem, mas tem que jogar dentro do sistema nacional. Bom, esse assunto está resolvido, que a solidariedade não tem fronteira. Agora, os municípios são aqueles que menos têm recurso, então você bota o recurso de Porto Alegre, vai para o sistema nacional. Isso vale para a iniciativa privada também, onde ele diz, olha, se a iniciativa privada quiser comprar, naquela época aí não tinha lei federal ainda, compra, bota no sistema e o sistema primeiro vai vacinar os mais vulneráveis e depois, então, as empresas podem vacinar os seus funcionários. Nós estamos dentro desse processo, nós estamos trabalhando, então, com esses 2 consórcios e a Prefeitura deve, sim, comprar vacina, viu, Paulo? Prefeito, a gente ainda está vendo um pouquinho de lentidão nas filas de vacinação. Agora que essa vacinação está sendo aberta, aí, inclusive, para idosos, né, a partir dos 75 anos, isso deve ficar ainda pior. Não há possibilidade de abrir mais pontos, por exemplo, de drive-thrus que facilitem essa vacinação, essa agilidade da vacinação, prefeito? Cristina, nós trabalhamos com essa hipótese, né? Mas eu quero te dizer que as nossas equipes têm trabalhado muito bem, eu tenho ido presencialmente em vários lugares, né? Inclusive eu quero agradecer aqui essas manifestações culturais que tem havido nos nossos drive-thrus, um movimento espontâneo dos nossos artistas, que quando as pessoas estão sendo vacinadas, tem um lá, às vezes com saxofone, outro com outro instrumento, isso dá um sopro de esperança também. Então, nós vacinamos até agora em torno de 164 mil pessoas da primeira dose, correto? Nós temos que levar em conta também que tem a vacina da gripe que está chegando aí, né? Então, tudo isso, o nosso sistema de governança está dando conta e nós vamos ampliar, sim, na medida em que tiver mais vacinas, nós vamos ter mais equipes vacinando em Porto Alegre, não? Tá certo, prefeito. Quero lhe agradecer mais uma vez por ter conversado aqui conosco, né? Muito obrigada. E esperamos aí, então, que essa situação melhore um pouco, né, prefeito? Eu queria dizer também, tem uma informação que me chega aqui, que a Guarda, a partir de hoje, vai usar drones para fiscalização também. Isso vai nos ajudar muito também em uma parceria com a Brigada Militar. E se a minha fala teve uma má interpretação, eu quero pedir desculpa, porque o meu respeito e acolhimento a todos que estão precisando de leitos é para esses que nós estamos trabalhando, tá? Tá certo. Obrigada, prefeito. Bom, a gente falou aqui sobre a reabertura do comércio com o prefeito, né? E a gente sabe o quanto é importante para a economia das cidades. Por isso eu vou chamar a Giane Guerra para saber como é que está a expectativa dos comerciantes para essa possível liberação do comércio e dos serviços, principalmente não essenciais. Giane.
Pois é, Cris, desde ontem, quando saiu essa informação da intenção do governo do estado de retomar a cogestão aqui no Rio Grande do Sul, que permitiria a reabertura de atividades econômicas que estavam em suspenso, tenho conversado com muitas entidades, fui procurada por vários líderes, principalmente do varejo, fui procurada pelos lojistas mesmo, Cris. Eu gosto de conversar com eles para saber o que eles estão sentindo. É importante que a gente consiga entender, né, o impacto de toda essa situação nas pessoas. E as opiniões estão bem diferentes, viu, Cris? Bem diferentes. Por um lado, tem quem não quer reabrir, porque está com medo de expor seus funcionários, de se expor, de expor a família. Tem gente que acha que não vai ter cliente na loja e, por isso, nem quer abrir. No caso dos shoppings, no caso de ter toda uma manutenção do empreendimento para permitir, né, a abertura, isso também é considerado. Tem gente que sim quer reabrir, que precisa, que está com caixa estrangulado desde o ano passado, que acha que não é no comércio que tem a contaminação. Bom, nós temos vários lados, né, Cris? É importante a gente ouvir sempre e a gente sabe e a gente compreende que a situação é mesmo muito difícil, né, Cris? Demais, né? Muito triste. Obrigada, Giane. Em Santa Maria, em 24 horas, foram confirmadas mais 12 mortes por coronavírus. Vanessa Baques, nunca antes um boletim trouxe tantas mortes por aí desde o início da pandemia, né? Oi, Cris. Nunca antes, viu? É um reflexo também da situação que a gente está acompanhando, sendo vivida aí por todo o estado. E aqui em Santa Maria não é diferente, não. Esse último boletim epidemiológico da Prefeitura trouxe, então, a confirmação de 12 mortes por Covid. Foram 8 homens e 4 mulheres. As pessoas que perderam a vida com a doença, elas tinham entre 32 e 92 anos. E todas essas mortes confirmadas aconteceram da última sexta-feira para cá. Nunca antes um boletim trouxe tantas confirmações de óbitos. O recorde anterior tinha sido no dia 22 de fevereiro, com 8 mortes. Aqui em Santa Maria, o cenário da pandemia piorou muito nesse ano de 2021. Ao todo, morreram 317 pessoas com Covid na cidade desde lá o início da pandemia. Mas 166 mortes, mais da metade, aconteceram esse ano. É mais gente que foi vítima da doença nesses quase 3 meses do que as vítimas do ano passado inteiro. Bom, nós pedimos um posicionamento para a Prefeitura de Santa Maria, né, diante de todos esses números. A Prefeitura ressaltou o trabalho que vem sendo feito desde do ano passado na intensificação da abertura de leitos de UTI, também na capacitação dos profissionais da saúde que atendem na linha de frente, também na atenção básica, e também reforçou que houve a ampliação da testagem em todas as regiões aqui da cidade. Fato é que os números continuam sendo aí, né, muito difíceis, né, de serem noticiados, Cris. Demais, né? Demais, Vanessa. Bom, como a gente tem mostrado ao longo do Jornal do Almoço de hoje, o Estado bateu essa triste marca aqui de 502 registros de mortes por Covid em 24 horas. Esse é um novo recorde de mortes e o mês mais mortal até agora, desde o início da pandemia. O total de óbitos já está em 15.606. Gente, esses números que a gente está mostrando, essa contagem, é uma contagem que a gente não gostaria de fazer por aqui. E diante de cada número que a gente apresenta, são milhares de histórias de gente querida que infelizmente se foi nos últimos dias. Vamos ver aí na reportagem do Matheus Felipe. Qual o remédio para a dor de perder alguém? Infelizmente, a medicina ainda não inventou nenhum remédio para a perda de algum familiar. A tragédia que se espalha por todos os cantos deste país nunca foi tão devastadora no nosso estado. Na terça-feira, os gaúchos foram impactados com 502 despedidas em 24 horas. 502 histórias como a da dona Ruth. Aos 82 anos, era avó, mãe e amiga. Além do sorriso, sempre oferecia conselhos e ensinamentos. A minha mãe, assim, ela sempre teve um coração muito, muito, muito grande por todos. Ela ensinou para nós muita fé, sempre ter fé em Deus, acreditar. Ela sempre fez o máximo para unir os filhos, os netos, os amigos. Dona Ruth estava há uma semana de ser vacinada, mas não deu tempo. O ano inteiro ela estava fechada dentro de casa. Ela não ia mais nem na igreja, com medo de pegar essa doença. A escalada da morte é assustadora. Até então, dezembro tinha sido o mês mais mortal,
com 2.090 despedidas. Só que em 17 dias de março, já chegamos a 2.773 mortes. No Rio Grande do Sul, a curva da tristeza só cresce, sem data para aliviar. Infelizmente, as próximas 2 a 3 semanas, a gente ainda vai presenciar um aumento sustentado no número de óbitos relacionados à Covid-19. E isso se deve ao fato de que tem muitos pacientes graves internados nas emergências, em ventilação mecânica e aguardando ainda um leito de UTI. Antes, os pacientes conseguiam atendimento com agilidade. Agora, essa situação mudou. Com o colapso dos hospitais, as pessoas não conseguem atendimento. E se conseguem, não é da forma ideal. E a doença, ela não perdoa. Em poucos dias, essas pessoas vão voltar. Só que desta vez, com sintomas bem mais graves. O paciente que chega às emergências, que procura as emergências por meios próprios, muitas vezes tem batido com o nariz na porta, infelizmente. E a gente começa a ter uma situação que ninguém queria passar, que as pessoas começarem a morrer em casa por falta de assistência. Jandira Escopel Rodrigues Zuc, de 75 anos, estava internada desde sábado no hospital em Flores da Cunha e morreu ontem, no fim da tarde. Na verdade, ela disse: Deus, chega, eu amo vocês e agora eu quero descansar. Cirineu Borges da Veiga, 29 anos, morreu no último domingo em Nova Petrópolis. Ficou internado 3 dias no hospital da cidade. Ele deixou uma esposa e um filhinho de 2 anos. Era um parceiro pra gente. Era alto astral, feliz, alegre. Comparando o Rio Grande do Sul com o estado de São Paulo, dá para se ter uma ideia da tragédia que vivemos aqui. São Paulo tem uma população 4 vezes maior que a do Rio Grande do Sul e também bateu recorde diário de óbitos ontem. Por lá foram 679 óbitos, pouco mais do que as 502 mortes registradas aqui. Que essa homenagem sirva de homenagem a todas aquelas pessoas que perderam a vida, que poderiam ter uma esperança, que não era a hora de partir agora, mas partiram, né? E que as pessoas que estão aqui, que elas tenham um pouco de esperança. Bom, gente, no meio de todos esses problemas, de todas essas tragédias, uma informação que traz esperança. O Rio Grande do Sul recebeu novas doses de vacina nesta quarta-feira. A divisão entre os municípios vai ser definida nesta tarde. O novo lote veio com 318.200 doses da vacina Coronavac. O voo chegou ao Salgado Filho pouco depois das 8 da manhã. É o segundo maior lote de vacinas recebidas pelo estado. Essa nova remessa faz parte de um lote de 3.300.000 doses entregues no início da semana pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde. Agora, elas serão entregues à Central de Armazenamento e Distribuição do Estado, que vai fazer a divisão para as 18 regionais de saúde do estado. Até agora, 664 mil pessoas receberam a primeira dose e 243 mil a dose de reforço no estado. Isso é 12% do público prioritário e pouco mais de 5% da população total. Para o infectologista do Hospital de Clínicas, Eduardo Sprins, o ritmo é muito lento. Quanto mais lenta é a vacinação, maior é a chance do vírus escapar. Ele escapa como? Ele escapa fazendo mutações. Por isso que a velocidade de vacinação da nossa população deve aumentar e muito. Hoje, Porto Alegre passou a aplicar as doses em idosos a partir dos 75 anos. Em Santo Ângelo, no noroeste do estado, idosos com mais de 85 anos e que ainda não tinham tomado a segunda dose receberam a imunização nessa manhã. No sul do estado, em Pelotas, até sexta, 7 escolas municipais vão receber idosos para se vacinar com a primeira dose. Hoje é para quem tem a partir de 79 anos. Amanhã, 78 anos ou mais e sexta, a partir dos 77 anos. A vacinação vai até às 3 da tarde. Já em Rio Grande, idosos a partir de 78 anos receberam a vacinação nessa manhã no formato drive-thru.
Nos próximos dias, o estado deve receber mais um lote de vacinas da Oxford AstraZeneca. Será o primeiro fabricado no Brasil pela Fiocruz. A aplicação dessa vacina foi suspensa em alguns países depois de relatos de aumento de casos de coágulos sanguíneos, conhecidos como trombose. O Dr. Sprins coordenou os testes da vacina de Oxford no Rio Grande do Sul e defendeu a segurança do imunizante. Quando a gente for ver, comparar com os dados do Reino Unido, trombose em pessoas que receberam a vacina da Pfizer contra pessoas que receberam a vacina de Oxford, o número é rigorosamente o mesmo. Os benefícios delas são muito maiores do que qualquer risco que possa estar sendo noticiado. Bom, gente, o Marco Matos está de volta. Nós estávamos aqui falando em vacina e ele tem uma história bacana para contar para a gente de vacina, né, Marco? É isso, Cris. Nesse dia tão triste, né, para todos os gaúchos, a gente espera que a vacinação, né, possa ser uma grande esperança. Por isso, olha só essa história bacana que eu tenho para mostrar para vocês. Bota aqui no telão as fotos. É as fotos aí do seu Nelson, da dona Claudete, sendo vacinados. Agora, para surpresa deles, durante a vacinação no último sábado lá em Canoas, quem aplicou a dose da vacina foi a neta deles. Pois é, a neta deles é estudante de enfermagem da Uniriter, a Carolina, e ela aí fez essa surpresa. Fazia meses que ela não via o vovô, a vovó, e aí pôde reencontrar eles nesse momento histórico. E claro que eles mandaram um recadinho aqui para o JA. Foi um misto de emoção muito grande, porque foi a felicidade de poder revê-los depois de tanto tempo separados e o alívio de saber que logo mais eles já estarão um pouco mais protegidos. A emoção que a gente sentiu no momento foi tão grande, que a gente parecia que ia explodir de tanta felicidade após vários meses de não ver a neta, né? A gente revê ela num momento tão histórico da nossa vida. Eu não tenho nem palavras, não tenho, a emoção foi muito grande. Eu estava na fila esperando a vacina. Aí quando eu vejo aí a Carol, aquele sorriso de sempre, com a seringa na mão, aí sim foi o total da felicidade, da emoção, coisa que eu nunca tinha sentido, de repente, uma coisa muito gratificante. Linda essa história, Legal, Marco. né? Acho que toda neta, todo filho queria dar esse presente aí para os seus pais, para os seus avós, né? Maravilhosa a história, maravilhosa. Verdade. Tem mais informações sobre o tempo? Tem sim, porque, gente, a chuva vai ser um vai e volta agora nos próximos dias. Quer ver só? Olha o que vai acontecer lá em Caxias do Sul. Olha, quinta e sexta-feira com chuva, no sábado a gente vai ter um dia de sol. Aí no domingo, gente, começa a chuva de novo e vai longe, tá? Depois eu vou contar mais sobre isso para vocês. Aí olha só em Rio Grande também, uma situação bem parecida. Também a gente tem chuva na quinta e na sexta, já uma chuva fraca, tá? Nos 2 dias vai ter abertura de sol. No sábado, aí sim, só o sol lá no céu. E aí no domingo volta a chover, uma chuva inclusive considerável. E aí amanhã eu vou atualizar para vocês como é que vai ser a semana que vem, tá certo? É isso, né, Cris? Terminamos aqui o Jornal do Almoço. Nós vamos ver mais uma mensagenzinha de telespectador, porque hoje o pessoal tá animado com a vacinação, pelo menos, ó. Minha mãe Diva, de 75 anos, sendo vacinada a primeira dose da vacina. Que bom, né? Que a vacina já está aí à disposição, então, para os idosos a partir dos 75 anos. Gente, hoje ficamos por aqui. Eram essas as notícias de hoje. Amanhã a gente espera voltar com notícias melhores. Uma ótima tarde a todos.